Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Morgana Orso, venho aqui no canal conversar com vocês um pouquinho sobre o meu processo do visto EB2NW e também sobre outras etapas, outras coisas que vão acontecendo em relação à mudança durante esse processo e pretendo muito em breve contar para vocês várias coisas que estão acontecendo em território americano. Espero que a gente vá para lá muito em breve. Antes da gente dar sequência aqui no vídeo, de eu contar o tema para vocês, que hoje está muito legal, não esquece de seguir aqui a página se você ainda não segue, além de curtir o vídeo e lembre de comentar durante aqui o conteúdo que a gente for conversando, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre mais uma etapa da validação dos diplomas, que eu já falo num vídeo anterior. Vou deixar aqui do lado o link para vocês, caso vocês não tenham visto, que é sobre como começar esse processo. E agora a gente vai falar já de uma etapa seguinte. Então roda a vinheta e aí vamos para o conteúdo do nosso vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu iniciei a validação dos diplomas aqui do Brasil, que é muito importante porque tem algumas etapas que são fundamentais que a gente esteja ainda aqui, que talvez a gente tenha que se deslocar até a universidade, e se vocês tiverem alguém com quem contar que possa fazer esse movimento para vocês, ótimo, né? Excelente, mas eu sei que nem todo mundo fez a graduação, mestrado, enfim, as pós, o que vocês têm de diplomas na mesma cidade ou até mesmo no mesmo estado em que vocês moram, que foi o meu caso. Por exemplo, eu moro em Santa Catarina, mas o meu mestrado eu fiz no Rio Grande do Sul. Então agora nesse processo de validação eu tive que fazer o deslocamento até lá, porque a universidade ainda não tinha assinatura digital e eu precisava então pegar um envelope lacrado com o meu diploma e o meu histórico escolar e enviar para a empresa que estava fazendo a minha validação por correio. Então eu tive que fazer esse movimento, ainda bem que eu estava ainda aqui, que eu comecei esse processo para que aí eu desse conta de fazer esses passos. E há alguns dias então eu recebi, tenho aqui para mostrar para vocês, a minha validação dos diplomas já, tudo bem direitinho. Conforme for falando eu vou mostrando algumas imagens aqui na tela. Então eu enviei alguns dos meus diplomas para eles por e-mail. Eu não, né? No processo de validação é necessário que quem envia os diplomas seja a própria universidade, o próprio local que vocês estudaram, porque eles precisam que tenha um e-mail válido da instituição para garantir que esse diploma é mesmo original. E o que acontece? Nesse processo, por exemplo, eu consegui validar, né, a minha graduação, uma pós e o mestrado. Eu havia enviado a princípio 2 diplomas de pós-graduação para validação, mas eu não consegui validar um deles porque há alguns anos atrás a sociedade dessa universidade que eu havia feito a pós, ela foi desfeita e dela se formou dois outros nomes, 2 outras universidades. E aí, quando foi enviado o e-mail, cada uma estava com um nome diferente daquele inicial, quando eu fiz a minha pós-graduação. E aí, o membro lá da NACES que fez a minha avaliação identificou que aquele e-mail não era, que foi enviado no momento, não era um e-mail válido para aquela pós-graduação e ele acabou não aceitando. E eu optei também em não dar sequência nesse diploma, porque era uma pós, e também porque era muita burocracia para conseguir organizar. Lembrando que esse processo de validação ele é necessário para que a gente possa trabalhar de forma correta na nossa profissão em solo americano. Agora que eu recebi as minhas credenciais, está bem descrito aqui na introdução para que ela serve e eu coloco isso no momento que eu vou solicitar. Então ela está descrita como educação adicional. Então se eu for me inscrever agora para um programa de doutorado, ela já está válida, já vai funcionar para isso. Para a imigração, para que eu comece a pesquisar e tentar trabalhar na área. E também como licenciamento para a minha profissão de psicologia. Então eu vou poder enviar esse documento para o licenciamento profissional, que inclusive no momento que eu recebi as minhas credenciais por correio, veio também envelope lacradinho para que eu possa enviar
para essa validação. Mas bem importante, e por que eu já iniciei com esse processo de validação agora? Ele é válido por 5 anos, as minhas credenciais no site. Então, sempre que eu precisar de alguma cópia extra, de enviar para algum conselho, enviar para alguém, por exemplo, o conselho não recebe o envelope enviado por mim, mesmo que ele esteja lacrado, só pela empresa. Eu posso solicitar, colocar o e-mail, o endereço correto para que isso seja enviado. Então vai ficar lá disponível para mim por 5 anos. Então como é que foi enviada essa avaliação? Aqui atrás, nas folhas, descreve bem certinho, eu vou deixar aqui a imagem para vocês também entenderem. Fala um pouquinho sobre qual é a média, como é que funciona a questão das notas, né? Então vai do A até a letra F, e também valida as disciplinas e quantos créditos foram válidos em cada uma das disciplinas que a gente fez. Além disso, ele vai dar a nossa média, nossa nota para aquela grade, né, para aquele curso que nós fizemos, que também vai ser importante, principalmente se vocês forem continuar na carreira acadêmica, se inscrever em mestrado, doutorado, essa nota vai ser importante lá no momento da inscrição. Eu vou deixar aqui algumas imagens, por exemplo, essa que está aparecendo agora, que é da equivalência da minha graduação. Então, uma introdução só para vocês entenderem como é que funciona essa avaliação. Podem dar um pause aqui no vídeo se vocês querem avaliar de uma forma melhor para vocês entenderem. Então, como eu disse anteriormente, eu consegui validar 3 diplomas que foram enviados, os 4, a minha graduação, o meu mestrado e uma das pós-graduações que eu enviei, enquanto a outra não validou por conta do e-mail institucional, por conta da mudança que teve lá na nomenclatura do curso e da pós da instituição anteriormente e que foi alterada com o tempo por conta da separação da sociedade que teve. Poderia ter validado esse diploma? Até poderia, porque aí eu teria que ir atrás de outras informações, outros documentos, mas ia demorar um tempo maior para que eu conseguisse essas validações. E como é uma pós-graduação bem específica, eu acredito, né, eu sei, já pesquisei sobre isso, que os Estados Unidos possuem vários cursos, várias coisas nessa área para que eu faça enquanto eu estiver lá. Então eu optei em, se for necessário para a validação, completar essas disciplinas lá, porque eu achei isso importante para a minha profissão. Então agora que eu recebi esses documentos, o que eu posso fazer? Eu posso começar, no meu caso, eu tenho interesse em ingressar no doutorado, então eu posso começar a pesquisar sobre as universidades, eu já tenho os documentos necessários, só preciso fazer agora a prova do TOEFL e também já começar a preparar a documentação para enviar para os órgãos de classe da minha profissão, se eu quiser já fazer essa validação assim que eu chegar por lá. Porque isso demora um tempo também para ser completo. Eles vão pegar esses diplomas que nós validamos, vão ver a grade, as disciplinas, a carga horária de cada uma delas, e aí vão nos dizer: ah, Morgana, você precisa completar mais tais disciplinas, uma carga horária X, para que você consiga validar todas as disciplinas e a gente prosseguir com esse processo. Então eu vou ter que completar isso em uma universidade. Além disso, no caso aqui da psicologia, e eu sei que para várias outras profissões funciona da mesma forma, principalmente as profissões da área da saúde, engenharia e advocacia, a gente precisa completar mais uma carga horária de estágio obrigatório. Então eu faço as disciplinas, faço a carga horária de estágio obrigatório e depois disso eu tenho mais uma prova para validação no órgão de classe, né, no caso, para comprovar que eu realmente sei os conteúdos relacionados à psicologia, e essa prova, todo esse processo é em inglês. Então também, como eu já disse nos vídeos anteriores, a importância da gente ter esse contato e aprendendo inglês para poder fazer as nossas validações quando a gente chegar por lá. Óbvio que quando a gente tiver o contato com a cultura, estiver no local, a gente vai aprender muito mais rápido, mas eu acho super importante a gente começar essa preparação antes de sairmos ainda aqui do Brasil. Lembrando, né, galera, que o nosso visto aqui da maioria das pessoas que estão seguindo aqui o canal é o EB2NW, e nesse visto ele nos dá o Green Card justamente porque nós demonstramos a nossa importância profissional e tudo que nós podemos fazer enquanto profissionais da nossa formação aqui do Brasil
nos Estados Unidos. Então a gente precisa continuar trabalhando na nossa área, passar pelos processos de validação, fazer tudo certinho para fazer jus àquilo que nós colocamos lá no nosso processo do I-140, e até porque, né, a gente não está entrando com cidadania americana, a gente precisa continuar fazendo a validação do Green Card, comprovando que nós estamos trabalhando na área. Então tem um outro processo que a gente precisa dar sequência depois de ir para os Estados Unidos. Então lembrem disso também, para não deixar que isso vá passando o tempo sem essa validação. Geralmente, galera, demora em média de 5 a 12 meses depois que nós entramos com um processo de validação de diploma no órgão de classe lá nos Estados Unidos. Então imagina só se vocês esperarem ainda para começar a validação. Eu entrei com essa validação, ainda que eu tive retorno rápido das universidades. A gente sabe que algumas universidades demoram muito tempo para responder. Então, ok, as minhas foram rápidas, eu já fui atrás, consegui organizar isso. E o membro lá também foi super rápido, super tranquilo na organização. E em média, em 3 meses eu consegui já receber os documentos. Mas se vocês começarem esse processo estando nos Estados Unidos, aí vocês vão ter que pedir ajuda para quem está aqui no Brasil. E aí começa essa confusão, né, de mandar documento, entrar em contato com as universidades. E aí depois disso, depois desses documentos que vocês vão poder entrar com os outros processos e continuar ali na validação com o órgão de classe, das disciplinas, etc. Então pensem nisso também e no quanto isso demora, né? Porque eu sei que a gente quer chegar lá e já continuar trabalhando. Tem um pouquinho dessa questão, né? A gente tem aqui no Brasil a nossa profissão estabelecida, a gente vai para lá, a gente quer continuar na nossa área de atuação. Então pensem nisso também para organizar e fazer com que o processo seja mais rápido e mais organizado. E se esse conteúdo está sendo importante para vocês, não esqueçam de deixar o like no vídeo, de comentar aqui se vocês já iniciaram o processo, vão se organizar para iniciar antes ou o que vocês vão fazer. Até porque assim, pensem só, eu falei para vocês antes que eu tive que ir para o Rio Grande do Sul para pegar um documento meu, né, um envelope lacrado e tudo mais, para enviar para a instituição lá nos Estados Unidos. Mas como eles não tinham assinatura digital, esse novo diploma que foi impresso precisou da minha assinatura também, porque a gente assina no nosso diploma. Então ele foi reimpresso físico na universidade, eu tive que ir lá assinar e solicitar para que eles colocassem no envelope lacrado e aí eu pudesse fazer esse envio para os Estados Unidos. Então, se vocês já estiverem lá, como é que vocês vão fazer para colocar essa assinatura e receber envelope lacrado? Então, pensem nisso para iniciar essa organização. Eu sei que algumas pessoas que eu tenho conversado, o que elas fizeram? Pediram para a universidade que não tinha assinatura digital alguns envelopes já lacrados. Por exemplo, solicitaram que fosse impresso 3 diplomas da universidade e já colocar cada um desses 3 em envelopes diferentes lacrados para levar junto, se for necessário em alguma universidade, em alguma instituição ou não. No caso, eu não achei necessário fazer isso porque eu já organizei e já fiz a validação desse diploma. Então eu tenho por 5 anos isso já garantido ali com um membro da NACES, que é governamental, que valida esse diploma que foi enviado. Então, para a gente finalizar o vídeo, eu vou falar para vocês quais profissões que precisam seguir todas essas etapas que eu estava falando para vocês e que são mais comuns e que também tem bastante aprovação no visto EB2NW. Sendo elas, então, medicina, enfermagem, odontologia, nutrição, psicologia, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, ciências contábeis, direito, serviço social, todas as engenharias, pedagogia também precisa seguir esses processos e várias outras áreas que, se eu ficar mencionando aqui, eu vou ficar várias horas falando para vocês, porque tem muitas profissões e muitas possibilidades. Então pesquisem como funciona esse processo de validação da profissão de vocês, entrem no site do governo americano, pesquisem sobre isso, pesquisem se vocês já podem atuar com o nível que vocês tiverem aqui de graduação, pós, mestrado, doutorado,
ou o que vocês vão precisar complementar. Como eu já falei anteriormente para vocês, para mim ser psicóloga mesmo, uma psychology nos Estados Unidos, eu preciso do doutorado. Antes disso eu não posso ser, eu sou uma mental healther e só posso atuar na clínica com supervisão de um psychology. Então por isso que eu quero continuar estudando e fazer meu doutorado lá. E é isso que vocês precisam pesquisar sobre a profissão de vocês também. O que eu preciso a mais, o que eu preciso complementar para validar minha profissão em solo americano e eu poder trabalhar de fato na área em que eu me formei. E eu quero saber se alguém que me segue aqui também quer seguir, continuar estudando nos Estados Unidos, fazendo mestrado, doutorado. Comentem aqui pra gente trocando figurinhas e falando como é que tá esse processo aí de se preparar para poder aplicar para uma universidade e a gente tentar uma bolsa também, né? Porque eu vou tentar e eu vou falar mais para vocês conforme as coisas forem se desenrolando aqui no canal. Então não esqueçam, por favor, de comentar, de curtir, de seguir aqui a página se esse conteúdo foi importante para vocês, porque eu sei o quanto eu no início pesquisei e precisava de conteúdos assim e não conseguia encontrar. Então a gente continua nos próximos vídeos e eu lembrei agora que eu esqueci de atualizar vocês sobre o nosso caso no início do vídeo, né? Nós estamos ainda na fila aguardando para a entrevista e qualquer novidade com certeza eu vou contar aqui para vocês que estão me acompanhando. Beijos e até o próximo vídeo!